Então eu quero convidar você, foi 5 minutos já. Eu quero convidar você a abrirmos a palavra de Deus em Êxodo capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Êxodo 19. Vamos ler do 1 ao 6, conforme você for encontrando. Vá se pondo de pé. Vamos honrar a palavra de Deus. Aleluia. Êxodo 19, do 1 ao 6 diz assim: No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas, : Vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua doce palavra, que nos conduz, nos ensina, nos estimula, nos exorta. E pedimos então que, sabendo que ela não volta vazia, sabendo que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, sabendo que ela revela o Senhor para nós, e que fala, e que é a própria boca do Senhor para nós, que nessa manhã saiamos daqui mais parecidos contigo e menos parecidos com nós mesmos, para a honra e glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. O tema hoje é Vivendo no Sobrenatural. O subtítulo, ou o subtema, é: O refúgio vai voar. E essa frase, ela é uma frase de um amado irmão nosso, o Zapa, que está aqui hoje, num momento onde nós tivemos de muita presença de Deus, há muitos anos atrás, quando estávamos ainda lá no prédio da Avenida São Bento. O pastor Vini, que hoje mora em Orlando, está pastoreando uma igreja de brasileiros lá, estava trazendo uma mensagem para nós. Eu me lembro até hoje sobre se assentar à mesa do rei. Eu me lembro que ele pregou sobre Mefibosete, Davi. E eu me lembro num momento de muita intensidade, de adoração, de rendição na presença do Senhor. O Zapa virou para mim, ele estava do meu lado, ele falou: O refúgio vai voar, Gê, o refúgio vai voar. E eu entendi que aquilo que estava saindo do coração dele de uma maneira tão linda, tão inocente, tão real, era de que o Senhor estava no nosso meio. E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar contigo nessa manhã. De que o Senhor está no nosso meio. De que o Senhor é socorro bem presente na tribulação, no dia da angústia. Mas de que Ele também é um Deus de perto, nos momentos de alegria, de que Ele está em todo momento presente nas nossas vidas. E justamente neste texto que eu acabei de ler para vocês, um momento emblemático, um momento onde, amados, eu peço que vocês tenham paciência comigo. Eu estou em Moisés já há algumas semanas, e Deus tem falado muito comigo através da vida de Moisés, através desse momento. E aqui, 3 meses depois deles saírem do Egito, 3 meses depois deles vivenciarem as 10 pragas, a ação sobrenatural de Deus para a libertação deles, Deus os leva até o lugar de encontro, o Monte Sinai. Sabemos que ali, já na sequência, Deus vai dar os 10 mandamentos, Deus já vai falar por meio de Moisés para o seu povo.
Mas é nesse momento que, quando eles chegam naquela nova fase, naquela nova estação, Deus então fala com Moisés as primeiras coisas que o povo deveria saber. E aí, versículo 1 vai dizer: no dia em que se completaram 3 meses em que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declara aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Como Deus os transportou sobre asas de águias? Porque eu fui me inteirar um pouquinho de como que é a dinâmica de uma águia, né? E chegou a minha vez de falar sobre águia, né? Todo pastor um dia vai falar sobre águia na vida, né? E eu não vou entrar nos pormenores aqui, eu só quero dar uma pincelada dizendo que a águia, quando ela faz 3 meses de vida, né? A águia mãe começa a tirar o ninho, vai desfazendo o ninho. Em alguns momentos ela inclusive dá até um empurrãozinho para que aqueles filhotes caiam daquele ninho, então, e no processo de queda eles aprendam a voar. Caso no momento da queda a pequena águia não saiba voar, ela ainda é capaz de, no meio do ar, pegá-la com as suas garras, levá-la de volta e continuar a autoescola da águia, né? Se é que você me entende. Só que, muito bonito, a gente poderia tirar uma linda lição disso, mas não é o que o texto está falando para a gente. Porque a foto que o texto está nos dando, e que vai ainda se confirmar na canção de Moisés, nos últimos dias da vida de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 11, que diz o seguinte: como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Então, o texto que poeticamente Moisés está falando é uma ideia mais ou menos assim. Coloca a figura 1 lá para mim, por favor. A ideia é essa aqui, ó. E acredite em mim, eu fui até no ChatGPT para ver se isso era possível. Não é. Não é possível. A ideia de quando Deus fala que os transportou sobre asas de águias e os trouxe para junto dele, e quando Moisés ainda vai no seu cântico dizer: depois estende as suas asas para apanhá-los, levando-os sobre elas, é mais ou menos uma ideia como essa. Ou seja, Deus fez o impossível para libertar aquele povo da escravidão. É isso que ele está falando. Ele está falando de algo que não é humanamente porque é uma águia, né? É animalmente impossível. É impossível. Esse cenário, essa foto, né, criada pela inteligência artificial, é impossível. E é um lembrete para nós aqui hoje, de que o que Deus faz por nós é impossível. Foi impossível quando Ele te tirou da escuridão. Foi impossível quando Ele te tirou da escravidão. Foi impossível quando Ele transformou a tua morte em vida eterna. Foi impossível quando Ele te convenceu na pessoa do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. É uma ação sobrenatural. O que Deus faz e começa fazendo em nós é sobrenatural. É impossível. Começa já da maneira em que olhos não viram, ouvidos não ouviram. O Senhor age em nosso favor e age com um cuidado sobrenatural. Sabe, queridos, essa imagem que é impossível é um lembrete para mim e para você, dentro da poesia da palavra de Deus, da maneira em que Deus trata,
de que o cuidado dele para contigo é sobrenatural. Ele não precisa de que as coisas naturais estejam alinhadas para continuar cuidando de você. Ele não precisa. Ele não precisa. Ele faz o que é sobrenatural para cuidar de você. Ele pacifica o mar revolto. Ele abre o mar. Ele para o tempo, o sol. Ele volta o tempo. Ele envia o seu filho. Ele faz o impossível para que a gente seja amado, cuidado, protegido. Você não está à deriva do mundo. Você não está à mercê do natural. Você não está à mercê de que as coisas precisam estar em ordem natural para que Deus cuide de você. Irmãos, isso aqui é boas novas para a gente. Ele cuida de nós. E Ele faz o impossível possível. Porque Ele nos ama. Porque Ele se importa. Porque Ele estende as suas asas como de águias para nos carregar de um lado para o outro, segundo os seus propósitos. Deus está trazendo a memória, naquele momento, do povo, de tudo aquilo que Ele havia feito com o Egito, as 10 pragas, mas Ele está trazendo a memória de cada um de nós aqui também nessa manhã, de que Ele cuida de nós, de que Ele nos amou, de que Ele nos resgatou, de que Ele nos tirou do lamaçal, nos tirou da escravidão, nos tirou de nós mesmos para vivermos uma novidade de vida. E eu quero te lembrar, para te dizer que a tua história até aqui já tem sido de sobrenatural. A tua história até aqui já tem sido da ação poderosa das mãos de Deus. Olha para trás. Lembre-se. Veja bem todas as impressões digitais de Deus nessa história aí, que conta e que narra a tua salvação. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, minha irmã. Eis aí os cuidados de Deus para os seus. Agora, se Ele começou de maneira sobrenatural, preste atenção, Ele quer continuar de maneira sobrenatural. Se Ele começou de maneira única, da qual só Ele é capaz de fazer aquilo que Ele fez até aqui, é porque este é o novo modo de viver. Aquele que é nascido da carne, é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Então o Senhor nos transporta de um mundo natural para, ainda vivendo neste mundo natural, agora vivamos de uma maneira sobrenatural. É sobrenatural o que Ele faz, mas também precisa ser sobrenatural a maneira pela qual a gente se relaciona com Ele. E é isso que Ele nos convoca, é isso que Ele convoca o seu povo, num lugar de relacionamento, num lugar de intimidade. E aí Ele vai dizer no versículo 5, Ele diz: vocês viram o que eu fiz, como transportei, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Olha só o que isso quer dizer para nós. Isso quer dizer para nós que a maneira de viver no sobrenatural de Deus está aqui nessa condicional. Qual é essa condicional? Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, obediência e fidelidade. Diga comigo obediência. Diga comigo fidelidade. Obediência e fidelidade, meus irmãos, são a maneira pela qual nós vamos viver e nos mover no sobrenatural. Quando nós entendemos que a ação de Deus requer de nós obediência. Obediência a quê? Ao Senhor, a sua palavra. E fidelidade
Aliança. O que é aliança? Aliança é comprometimento, é compromisso, é pureza. É quando nós não traímos, não é? Quando um homem e uma mulher vão para um altar e colocam uma aliança na mão, o que eles estão dizendo? Nós temos uma aliança um com o outro e com Deus. Temos dono agora. Obediência e fidelidade, ou seja, uma palavra que define obediência e fidelidade: dependência. E o Senhor então já havia testado aquele povo até chegar no Sinai. Ele testou algumas vezes aquele povo até chegar no Sinai, não é? Como é que foi esse teste? Como é que foi este voo raso que eles fizeram até chegar no Sinai? Capítulos 14, 15, capítulo 16 e 17, vai falar para a gente dessas experiências. O primeiro foi lá na travessia do Mar Vermelho, quando o povo já tinha visto as 10 pragas, já tinha visto a ação poderosa de Deus. Preste atenção comigo aqui, queridos, porque esse povo não se difere de nós em nada. Eles já tinham visto a mão poderosa do Senhor. Mas está lá em Êxodo 14, 10 a 14, onde diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: veja o nível de conversa deste povo que deveria estar otimista, crendo na ação de Deus, já conheciam o Deus do sobrenatural, já haviam visto o Senhor agindo, estavam ali confiantes, ou menos, né, não estavam, mas deveriam estar ali confiantes de que Deus estaria fazendo algo grande. Veja o sarcasmo, o desdém, o descaso desse discurso do povo para com Moisés. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Essa viagem não estava indo tão bem. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, né? O homem mais manso da terra. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Cadê a fé no sobrenatural? Cadê a capacidade de crer no impossível de um Deus com quem eles já se relacionavam? Este povo já se relacionava com Deus, já havia visto sinais, prodígios, maravilhas. Foi pelos sinais, prodígios e maravilhas de Deus que eles estavam ali. Ora, Deus não é aquele que começa a boa obra e é fiel para completá-la? Hein? Então, o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Irmãos, eis aí a boa nova. O Senhor nos chama para vivermos num sobrenatural de dependência, por meio de obediência e fidelidade. Obediência e fidelidade à sua palavra, nós podemos, quando estamos, preste atenção em nome de Jesus, quando nós estamos obedientes à palavra de Deus e vivemos uma vida de fidelidade ao Senhor, nós podemos nos acalmar mesmo em meio à tempestade, porque o Senhor há de intervir nas nossas causas. Sejam do jeito que a gente acha ou não, mas Ele intervirá. Ele fará o que precisa ser feito na sua soberania. É obediência, não é independência. É obediência, não é vontade própria. É fidelidade, não é escolhas e variações. Como aqueles
que encontram comichão no ouvido e buscam mestres para si, para ouvir aquilo que bem querem. É se dobrar e se amoldar à palavra de Deus, ao Evangelho de Jesus. O Senhor nos convoca para esse lugar, para que Ele possa continuar nos transportando sobre asas de águias, para que eu e você venhamos a viver no sobrenatural. Existe essa necessidade de compreendermos. Primeira tentativa, fracassada. Segunda tentativa, capítulo 15, lá em Mara e depois em Elim. Preste atenção. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. 3 dias. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas lá porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que beberemos? O povo começou a reclamar. Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa, porque Moisés era o homem mais manso da terra. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os pôs à prova, dizendo: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu os trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim. Preste atenção aqui, tá? Claro que vale a pena a gente parar para refletir aqui e dizer: sim, Cristo nos cura, pelas pisaduras de Cristo nós somos curados, há uma nova aliança sobre nós, não é mais uma aliança de retribuição como essa aqui, tá bom? Precisamos ter essa ótica, precisamos entender que em Cristo Jesus, Ele fez nova todas as coisas, então nós precisamos interpretar da maneira correta. Mas a palavra de Deus não deixa de revelar o coração de Deus. Então, ainda que nós estejamos no Antigo Testamento, numa coisa que não acontece mais do mesmo jeito conosco hoje, o coração de Deus está ali sendo revelado. E olha que interessante, que curioso, depois de Mara, teve Elim. E como era Elim? Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amados, tenho certeza absoluta que foi de Elim que saiu o jargão sombra e água fresca. Um lugar perfeito para descansar, um lugar de provisão. Agora, este povo iria para Elim de qualquer maneira. Eles precisariam ter reclamado em Mara. Não passaram de novo no teste. Por quê? Por causa do nosso imediatismo, de querer resolver as coisas no nosso tempo, do nosso jeito. E o Senhor está dizendo: calma, me obedeça e seja fiel a mim, eu cuidarei de você. Me obedeça e seja fiel a mim, e eu cuidarei de você, diz o Senhor. Mas na nossa maneira afoita de viver, a gente acaba deixando de viver os sinais, o sobrenatural de Deus, porque nós nos antecipamos. Aprenda isso. Que nós possamos ter calma na caminhada. Mas pastor, eu estou com sede, faz 3 dias que não vejo água na minha frente. Calma. Deus está cuidando de você ou não? Tá, então calma. Você tem sido obediente à sua palavra? Eu tenho, pastor, então calma. Você entregou a sua vida a Cristo Jesus? Eu entreguei, pastor, então não tome-a de volta. Não tome-a de volta. No momento da necessidade, da urgência, não tome-a de volta e diga: Jesus, só um pouquinho, deixa eu pegar ser dono de mim mesmo de novo, só para eu resolver isso aqui. Assim que eu resolver, eu te entrego de volta a minha vida. E às vezes a gente corre esse risco
pela maneira afoita de querer resolver as coisas, a gente deixa de viver no sobrenatural de Deus, porque geralmente o sobrenatural de Deus aparece diante de nós quando a gente está num momento de decisão, quando a gente está num momento de angústia, quando a gente está num momento de não saber o que fazer. É nesse momento que a gente tem que buscar a obediência que está para nós diante do Senhor, e antes de sair agindo, perguntar para Ele, conversar com Ele, ler a palavra. Senhor, o que o Senhor está dizendo a respeito disso? Como deve ser a minha postura? E se eles tivessem dito para Moisés: Moisés, a gente está com sede, mas o que o Senhor quer de nós? Pronto. Diferente, mas o povo é afoito. Com o maná foi a mesma coisa. Capítulo 16, disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha isso. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto. Olha aqui a autorresponsabilidade indo para o ralo. Vocês nos trouxeram. A gente sempre quer culpar alguém no nosso lugar quando o erro é nosso, não é verdade? Nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Ah, que Deus misericordioso e maravilhoso nós servimos, amém? Como é bom, porque a gente é muito cabeça dura. Mais uma vez, faltou dependência por provisão, faltou paciência, faltou esperar a ação graciosa e grandiosa de Deus. Capítulo 17, quarta prova, antes de chegar no Sinai. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Poxa, de novo a água. Vamos aprender então, já que a gente reclamou daquela vez, não falar nada. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Porque põe o Senhor à prova. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: porque você nos tirou do Egito, foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Irmãos, o Deus do sobrenatural os acompanhava. Às vezes a gente pensa, né? Se eu tivesse lá, eu ia agir diferente. Se eu tivesse lá, eu ia lembrar dos gafanhotos. Eu ia lembrar quando o Cairo lá, o rio, ficou de sangue. O Nilo. Eu ia me lembrar quando os primogênitos de todos os egípcios morreram, mas os nossos não morreram. Eu ia me lembrar que o favor do povo se voltou a Moisés. Será? Mas o Senhor quer, com a palavra e a ação do Espírito Santo nessa manhã, em nome de Jesus, nos lembrar de que a proposta de Deus para a nossa vida é de viver no mesmo sobrenatural que Deus usou para nos resgatar até aqui. O Senhor quer fechar os nossos olhos carnais e abrir os nossos olhos espirituais. O Senhor quer nos conduzir, só que para que Ele nos conduza, nós precisamos dar passos para trás. O Senhor quer nos conduzir, precisamos de mansidão para isso. Precisamos crer que Ele é o nosso provedor. Precisamos perseverar. Sabe, queridos, o Senhor,
quando nós damos tempo para Ele se mover, Ele se move. Sabia? Em alguns momentos muito especiais da minha vida, eu vivi histórias para contar para os meus netos, da ação poderosa de Deus. O fato de nós voltarmos para o Brasil foi uma ação poderosa de Deus, eu me lembro. Uma oração dura de se fazer, uma resposta mais dura ainda de se receber, de que nós tínhamos que voltar para cá, contra a vontade, a contragosto. Mas veja, era a vontade de Deus, era plano de Deus. Sabe, para a gente viver a independência de Deus, é ter coragem de agir quando não faz sentido nem para você mesmo. O início dessa igreja, meu chapéu, os pastores Edu e Sheila são testemunhas oculares e de pele, de sentir na pele junto como foi. Tinha tudo para dar errado. A gente estava aprendendo, entendendo, né? Camargo e Camarguinho, o Zé e o Ruela, sei lá. Mas Deus olhou com graça, havia propósito. O que a gente faria então? Aquilo que fazia sentido ou aquilo que era por obediência? Pare de fazer aquilo que faz sentido tão somente. Busque viver em obediência diante do Senhor, para que você possa viver do sobrenatural de Deus. Queridos, eu me lembro, eu estava fazendo as contas aqui no meio do louvor, há 9 anos atrás, o meu irmão, ele morava em Paris, morava na França, e ele sofreu um daqueles atentados dos muçulmanos, e ele estava num dos restaurantes que foi metralhado, e ele ficou profundamente traumatizado. Ele não levou nenhuma bala, perdida não, né, mirada, né? Não levou nenhuma bala, mas ele ficou profundamente traumatizado, e a gente há muitos anos já sem vê-lo. E aí uma vez minha mãe me liga, e ela fala: filho, eu consegui uma passagem mais em conta aqui, não estou podendo, mas eu gostaria de ir para lá ver o teu irmão e levar você. Poxa, quem que não quer ir conhecer a Torre Eiffel? Fala aí, vai. Né? Ir lá comer um croissant. Né? Mas ali o temor do Senhor me encheu, e eu falei para minha mãe, mãe, espera, deixa eu orar. Porque por mais que a proposta seja incrível, eu sei que você não está podendo, muito menos eu. Então deixa eu orar. Falou: tá bom, filho, desligou o telefone. Em menos de 1 hora, eu orei, coloquei diante do Senhor, falei: Senhor, e agora? Liguei para a Ju, né? Amor, olha, a proposta é essa. Em menos de 1 hora, a Tati, esposa do Anderson, tá por aí o Anderson? Os 150%? Não? A Tati e o Anderson congregam conosco. A Tati chegou, em menos de 1 hora dessa ligação. Ela chegou para mim e falou: oi pastor, tudo bem? A pastora Ju está aí? Eu falei: não está. Eu vim deixar aqui o convite de aniversário da Emily, de 10 anos de aniversário. E aí ela me entregou o convite. Eu quero pedir para colocar no telão o convite. Vocês estão lendo em cima que está escrito: embarque nessa viagem. Em menos de 1 hora, eu perguntei ao Senhor se eu deveria ir para Paris com a minha mãe. Eu recebi esse convite na minha mão. Eu falei: sim, Senhor, obrigado. Liguei para minha mãe e falei: mãe, estamos juntos, é nóis, vamos lá. E fui. Vocês entendem que eu poderia ter aproveitado a oportunidade, ter dito para ela: claro, mãe, bota meu nome aí. Mas eu resolvi, antes de agir, orar. Antes de falar qualquer coisa, colocar diante do Senhor. E hoje eu tenho essa história para contar, e ela é incrível. Eu encontrei isso aqui essa semana, junto com as coisas da igreja, que a gente agora tem escritório, glória a Deus, aleluia. Peguei uma caixa, estava lá junto. Irmãos, eu vou enquadrar isso aí. Sabe por quê? Para mim é um memorial de que Deus fala. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Uma vida de sobrenatural é uma vida onde nós vamos construindo memoriais de que Deus fala, de que Deus age, de que Deus intervém. Eu me lembro, anos atrás também,
eu tinha conseguido comprar um terreno, a gente comprou um terreno com o Júnior, Sabrina, né? Na época o Edu e Sheila tentaram juntos, aí Manolo e Maga compraram junto, e depois, enfim, a gente estava ali, e a gente sem casa própria ainda, buscando direção do Senhor. E eu me lembro que a Fê, ela trouxe um presente para mim, eu abri a gente tinha pago um curso para ela comprou um presente para mim, um caderno, e eu abri o caderno, e a hora que eu peguei esse caderno na mão, tem foto dele aí? A hora que eu peguei esse caderno na mão, o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido, dizendo assim: esse é o caderno da construção da sua casa. E aí eu peguei esse caderno, obrigado, e guardei. Aí eu fui me encontrar com o seu Rodolfo, pai da pastora Sheila, e ele disse assim para mim, nunca vou me esquecer disso, ele diz assim, a sabedoria do seu Rodolfo, né? Ele diz: só tem casa quem começa. O Espírito Santo falou comigo: só tem casa quem começa. Aí, o que eu fiz? Senhor, isso aqui é tudo coisa assim de experiência. O que a tua palavra diz? 1 Coríntios, capítulo 6, vai lá, está escrito: aquele que é casado, que cuide das coisas desse mundo. E eu entendi então, que se eu havia me casado, havia me tornado alguém com quem outras pessoas estão na minha responsabilidade, eu precisava prover. E uma das maneiras era ter uma casa. E eu comecei uma casa com R$20 mil. E eu quero te dizer que ela está quase toda paga. E eu gastei muito mais do que isso. Irmãos, eu não gosto de ficar falando das minhas coisas aqui para vocês. Mas eu quero que você entenda na pele como que Deus trabalha quando a gente decide andar na dispensação dele, no sobrenatural. Quando ele pode falar e a gente pode ouvir para obedecer. Quando o Senhor começa a agir e nós vamos então caminhando, tentando andar segundo os seus passos. Não era o Senhor quem conduzia esse povo no deserto? Esse povo podia ter sido mais gracioso com essa linda oportunidade. Deus não continuou cuidando deles? Continuou, e Ele vai continuar cuidando de todo irmão e irmã. Todas as vezes que eu e você formos cabeça dura, Ele continuará cuidando, porque Ele é um Deus que ama, amém? Mas se a gente decidir não ser tão cabeça dura, e a gente decidir se colocar debaixo da boa vontade de Deus, pode ser que você viva coisas que você ainda nunca viveu. Eu não estou falando aqui de prosperidade, não. Eu estou falando de experiências na presença de Deus. Eu estou falando de perguntar e Ele responder. Eu estou falando de estar num âmbito de sobrenatural e de dependência por obediência e fidelidade. Irmãos, olha onde estamos sentados hoje. Diz para mim se isso não é um sobrenatural de Deus. Nós saímos do outro prédio porque a reforma ia custar mais de 200 mil, e aqui a gente já gastou mais de 1.600.000, com tudo pago. Isso é ou não é sobrenatural de Deus? Estou falando de coisas materiais, mas nós precisamos entender que quando Deus age, Ele age de todas as maneiras. Precisamos entender que a mão de Deus está sobre nós, quando estamos em obediência e fidelidade. Mas e se isso aqui não estivesse dando certo? Se estivéssemos em obediência e fidelidade, nós continuaríamos debaixo da vontade de Deus. Quando é que nós sabemos então de fato se estamos vivendo a vontade de Deus? Quando Ele está continuamente falando conosco. Quando Ele está continuamente afirmando as nossas decisões. Quando Ele está continuamente, por meio da palavra, por meio da experiência com o Espírito Santo, mostrando, afirmando, dizendo: eu sou contigo. Olha isso aqui, olha o sinal. Olha o sinal, veja como eu fiz, veja como eu estou falando, veja como está escrito na palavra. E o Senhor nos chama para esse lugar, para que eu e você possamos experimentar da ação de Deus. E sabe, o Senhor quer fazer isso com cada um aqui. Não existe, presta atenção no que eu vou falar para você. O Senhor nos leva
e nos eleva para um sacerdócio real. Existe uma tradição, uma cultura no meio dos evangélicos, preste atenção no que eu vou lhe dizer, onde por muitos anos, por muitas décadas, e muita gente ainda, ficam procurando os homens poderosos para receber uma oração, para receber uma imposição de mão, para pedir por uma cura. Mas o Senhor fez cada um de nós da mesma maneira, pagou o mesmo preço por cada um de nós e nos conectou à vida de eternidade da mesma maneira. Não há ninguém aos olhos de Deus mais poderoso ou mais importante do que uns aos outros. Moisés aqui estava tipificando Cristo. E nós sabemos que hoje há um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Então, cabe a nós buscarmos essa vida do sobrenatural e desfrutarmos da presença de Deus e da autoridade que Ele nos confia. Olha o que o texto vai dizer na continuação do versículo 5, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. O pastor Batista Wiersbe, ele disse assim: é horrível o suficiente ser escravizado por um capataz egípcio, mas pior ainda é escravizar a si mesmo e tornar-se o próprio capataz. O Senhor nos chamou para a liberdade. O Senhor nos chamou para um nível de intimidade, de relação com Ele. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos viver na dependência dEle, diretamente dEle. O Senhor não quer mais um mediador que tenha que ir orar por você. Preste atenção, é claro que podemos e devemos orar uns pelos outros, mas como se fosse a única coisa que resolveria o problema de alguém. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Nós precisamos entender que o mesmo Espírito Santo que habita no João, habita na Maria, habita no José, habita no Jean, habita na Juliana, habita em cada um de nós. O mesmo poder que emana, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está agindo no nosso meio, Ele pode agir no nosso meio. Agora, o quanto é que nós estamos permitindo na dependência dEle? Quanto é que nós estamos nos expondo na dependência dEle? Quantas vezes nesse ano você já parou antes de tomar uma decisão para perguntar para o Senhor o que é que você deveria fazer? Quantas vezes você já fez isso nesse ano que já se passou um mês? Veja só o que o povo disse lá no capítulo 20 de Êxodo. Depois de tudo isso, depois que Moisés falou isso para o povo, versículos 18 a 21, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se na nuvem escura, em que Deus se encontrava. Irmãos, ouçam-me em nome de Jesus. Podemos dizer: isso é muito para mim, deixa eu continuar vivendo minha vida, pastor, sem a dependência de Deus. Como é que eu vou fazer agora, pastor? Tem que ficar perguntando tudo para Deus, tem que me relacionar com Ele. Pastor, se der uma dor de barriga, eu vou lá, falo com o meu discipulador, ele ora, me dá uma benzida e continuo minha vida. Mas Deus está dizendo: não, você é sacerdócio real, você tem acesso a Deus. O véu se rasgou de cima a baixo. É só você dobrar o teu joelho, é só você fazer a tua oração, é só você se encher de coragem, se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, fala comigo, me conduza.
O que é que eu devo fazer, Senhor? Me mostra na tua palavra, Senhor. Senhor, eu quero conhecê-la, eu quero estudá-la, para que a minha vida agrade a Ti, em obediência e devoção, em obediência e aliança. Obediência e aliança, para que eu possa viver no sobrenatural, para que eu possa colecionar os meus testemunhos de milagre com Deus. O Senhor quer que você colecione os teus testemunhos de milagre com Deus. E toda vez que você deixa de buscá-lo, você perde a oportunidade de viver esses milagres. Entenda, o povo saiu correndo. E eu estou aqui nessa manhã para te dizer: não corra da presença de Deus. Não corra da presença de Deus. Quero pedir para o louvor subir. Não corra da presença de Deus. Pare de terceirizar a tua relação com Deus. Pare de dizer: eu não sou pastor, eu não sou líder, eu não preciso orar, eu não preciso conhecer a Bíblia, eu não preciso buscar o Senhor tanto assim. Um pouquinho já está bom. O que é que está bom? Tua vida vai bem? No sentido de você ter certeza de que o Senhor está validando os teus passos, está abençoando tua vida, as escolhas que você tem feito. O Senhor está te amando, está te envolvendo, Ele vai continuar te amando e te envolvendo. Mas veja, o povo continuou escolhendo Moisés para ir no lugar deles, e Moisés não era Cristo. Hoje nós temos acesso ao Pai por Cristo. Cristo é o nosso mediador, de uma vez para todo sempre. Mas o Senhor continua nos chamando de sacerdócio real, nação santa, povo eleito de propriedade exclusiva dEle. Para que isso? E eu quero concluir com essa missão. Para que tudo isso, pastor? Para que eu viva uma vida melhor? Não. Timóteo 2:5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo, mestre, digo a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Para que é que Cristo é mediador entre Deus e o homem? Para que Ele nos empodere, nos capacite para pregar as boas novas. Tem alguém aqui? A tua missão é essa. A tua vida tem que estar em volta disso. Seja você um empresário, seja você um comerciante, seja você um doutor, seja você um funcionário da CLT, seja você quem for, seja você um estudante, o Senhor te chamou para brilhar a luz dEle, para pregar as boas novas, e todas as decisões da sua vida precisam ter este fim, este propósito, porque aquilo que te alcançou, o Senhor conta contigo para que você alcance aos outros. Esse é o propósito, para que você possa viver no sobrenatural, para que você possa ouvir a voz dEle quando Ele te guiar nas ruas dessa cidade, nas estações da sua vida. O Senhor quer te guiar, o Senhor quer te conduzir, o Senhor quer mover céus e terra nessa relação de intimidade. Então, meu irmão e minha irmã, o que é que você precisa fazer agora com essa consciência? Uma coisa só: buscá-lo mais. Buscá-lo mais. Irmãos, eu rodeei para te dizer nessa manhã que eu e você podemos fazer o que estes israelitas não quiseram fazer. Deixarmos Moisés de lado e, por meio de Cristo, buscarmos mais a face de Deus. Cristo é o caminho. Por que Ele é o caminho? Porque é no caminho que a gente chega a Deus. É no caminho que a gente se aproxima do Senhor. É no caminho que a gente encontra propósito. É no caminho que a gente abre mão de viver de maneira autônoma para vivermos na dependência. Dependência. Ei, me ouça.
Estamos encerrando já. O Aviva está chegando. É um tempo em que nós nos dedicamos a buscar a face de Deus. Mas isso não se restringe a esse tempo. Se você tem andado distante da voz de Deus, se você tem andado distante dessa fragilidade de se colocar diante do Senhor, sabe, queridos, o Senhor quer imprimir convicções no teu coração que só Ele é capaz. Diante de decisões da vida, diante de momentos oportunos, o Senhor quer falar contigo. Não cale a voz do Espírito. Não vire as costas para Deus, tomando conta da sua própria vida, distante dos caminhos dEle. Mas pelo contrário, mergulhe ainda mais fundo, vá ainda mais longe, se quebrante ainda mais. O Senhor não quer que sejamos mediadores uns dos outros aqui. Sabe, uma das coisas que a gente entendeu e que a gente mudou para esse ano, nós não temos mais um ministério de intercessão dentro da igreja. Nós tínhamos até o ano passado. E o Senhor falou muito claramente ao meu coração, falou: Jean, intercessão não se terceiriza. Intercessão é o povo de Deus que tem que interceder. Como é que a gente vai colocar alguém para orar no teu lugar, igreja amada? O Senhor nos convoca para orarmos uns pelos outros, mas o Senhor nos convoca para todos nós orarmos. É por isso que a gente começou essas manhãs, era das 6 às 7, terça e quinta. Começou desde junho do ano passado. Nós temos tido pessoas que estão chegando, estão indo, algumas estão visitando, outras vão, oram, outras ficam em silêncio, concordando. Aí, agora com esse novo horário, por conta de levar as crianças para a escola, nós colocamos mais meia hora, das 5h30 às 7 horas da manhã, terça e quinta aqui na igreja. Por quê? Porque não adianta um grupo de 5 pessoas extraordinárias, cheias da presença de Deus, estarem orando no lugar de todos ou por todos. É hora de nós nos levantarmos e fazer desse lugar uma casa de oração. É hora de nós nos levantarmos e dizer: eu não me conformo mais em tomar as rédeas da minha vida. Eu preciso orar para colocar a minha vida na dependência de Deus. Se você deseja nessa manhã dar um passo de fé a mais nessa intimidade com o Senhor e se tornar de fato aquele a quem você não gera autorresponsabilidade para outro, mas você atrai para si e diz: eu vou me entregar mais diante do Senhor esse ano, eu vou me colocar mais em oração diante do Senhor esse ano, eu quero conhecer mais a palavra do Senhor esse ano. Eu quero convidar então você que quer fazer isso para ficar de pé, para nós orarmos nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há muito mais a se descobrir de Deus. O Espírito Santo que habita em nós, que sonda as coisas inescrutáveis do Senhor, está disponível para revelar a nós, está disponível para nos conduzir, para que você possa voar mais alto na presença de Deus, para que você possa viver um sobrenatural ainda mais intenso, para que aquela profecia que um dia foi trazida de que o refúgio vai voar, você seja esse refúgio que esteja voando aí sobre asas de águias na presença do Senhor, em descanso e certeza de que Ele é contigo, em submissão, na certeza que a tua aliança com Ele está garantida, e no sobrenatural de que Ele está agindo e continua a falar no teu coração. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, é o que nós mais queremos, Senhor. Nós queremos que o mesmo sobrenatural que nos atingiu com as boas novas do Evangelho continue nos conduzindo na nossa vida. Nós queremos, Senhor, que o mesmo sobrenatural que entregou o Filho no madeiro para pagar o preço por todo aquele que nele crê, nessa mesma intensidade daquele que é nascido agora no Espírito, venhamos a viver uma vida de fé em fé, de fé em fé. Senhor, alarga a nossa fé, alarga, Senhor,
abre os nossos olhos, os nossos ouvidos. Senhor, move-te com poder, move-te com sinais, com prodígios, com maravilha no nosso meio. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és aquele que não dormita, Tu és aquele que nos guarda, Tu és aquele que cuida de nós. Permita-nos, Senhor, vivermos, Senhor, na dispensação do Senhor. Dá-nos, Senhor, a consciência, para que não venhamos, Pai, a tomar decisões por conta própria, mas que o Teu Espírito sussurre aos nossos ouvidos e que tenhamos a certeza de que é o Senhor quem nos conduz. Conduza-nos, Deus, conduza-nos, Senhor, conduza-nos, Senhor. Oh Deus, perdão pela rebeldia do nosso coração. Perdão, Senhor, nessa manhã, pedimos perdão pela rebeldia das nossas próprias vontades. Pedimos perdão, Senhor, por muitas das vezes, ainda que com a vida entregue diante de Ti, achamos que somos donos do nosso próprio nariz. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, por fazermos as nossas vontades maiores do que a Tua direção. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, porque quando as Tuas ordenanças estão diante de nós, Senhor, muitas das vezes trocamos elas, Pai, por coisas mais simplificadas e mais tangíveis. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a colecionarmos as nossas histórias de milagre. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre as nossas vidas, Senhor, nessa manhã. Senhor, que neste ano nos tornemos colecionadores de milagres. Colecionadores de milagres. Colecionadores de agirmos segundo a Tua vontade, Senhor. Que não venhamos, Senhor, a cair na vala comum do ordinário, mas pelo contrário, que o Senhor continue falando ao nosso coração com profundidade e cada vez mais, de maneira sobrenatural, a nos convencer a um caminho ainda mais excelente, ainda mais excelente. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Eu oro em nome de Jesus para aquele que ainda está frio na fé, por aquele que ainda está, Senhor, mancando na fé, Senhor, ainda está com dificuldade de focar intimidade na Tua presença, de fazer um jejum por conta própria, de fazer uma oração por conta própria. Aquele que ainda sente sonolência quando pega a Tua palavra para ler, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que Tu possas ministrar vida no Espírito sobre cada um aqui. Senhor, traz fome e sede por Ti, fome e sede pela Tua palavra, fome e sede pela vida piedosa. Faz, Senhor, de cada lar aqui uma casa de oração. Faz, Senhor, de cada quarto com a porta fechada um lugar, uma embaixada do céu. Faz, Senhor, em nome de Jesus. Muda, Senhor, o status espiritual de cada um aqui, de passivo para ativo, em nome de Jesus. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Que Teu Espírito encontre liberdade sobre cada um, sobre cada vida, sobre cada coração. Que a vida no Espírito seja desejada na vida de cada um aqui, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, que não haja manhã, que não haja tarde, que não haja madrugada, mas que seja o Senhor o tempo todo em cada um. Pai, em nome de Jesus, que não haja coragem em tomar uma decisão por conta própria no nosso meio. Que o temor nos tome por completo, para que venhamos, Senhor, a buscar a Ti. Porque sabemos que a Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ah, Senhor, em nome de Jesus, seja encontrado por cada um de nós aqui. Seja encontrado por cada um de nós aqui. Seja encontrado em cada lar, em cada casa, em cada decisão, em cada contexto, em cada ambiente, em cada estação, em cada realidade. Seja encontrado nas Escrituras, seja encontrado no quarto secreto, seja encontrado na oração mais sincera e quebrantada, seja encontrado nas lágrimas, seja encontrado nas relações, nas comunhões, nos em casas, seja encontrado, que, Senhor, tenhamos, Senhor, abundância da Tua presença no nosso meio, abundância da Tua presença.
Oh Senhor, que até almoços esfriem por causa de uma oração que começou trivial, mas o Senhor nos tomou em espírito. Deus, em nome de Jesus, Tu tens liberdade no nosso meio. Não estamos à deriva de nós mesmos. Oh Senhor, em nome de Jesus, vem Senhor fazer algo novo no nosso meio. Senhor, o Senhor já está levantando, o Senhor já está levantando um povo de oração, o Senhor já está levantando jovens e adolescentes em vigílias, o Senhor já está fazendo, continua essa obra. Te damos total liberdade, Espírito Santo de Deus. Enche-nos até transbordar, Senhor. Enche-nos até transbordar, Senhor. Enche-nos até transbordar, Senhor. Queridos, eu vou me despedir de você, mas eu quero pedir para que os pastores estejam aqui na frente orando. Discipuladores que tiverem desejo no coração também de estarem orando, venham, para que nós possamos orar uns pelos outros. Se você precisa ir embora, eu já vou despedir você, você pode ir. Se você quiser uma oração, vem aqui. Se você quiser fazer a sua oração sem uma oração de alguém, venha também, se dobre aqui e se permita orar na presença do Senhor. Em nome de Jesus, quer falar? Vem, pode subir. O Senhor está falando algo muito forte no meu coração, que quando nós seguimos a orientação que outra pessoa ouviu do Senhor e os obstáculos chegam, nós fraquejamos e queremos voltar ao Egito, porque a gente duvida que o Senhor realmente falou. Agora, quando o Senhor fala com a gente, aí quando o negócio aperta, quando vem as lutas e as dificuldades, nós não retrocedemos, porque nós sabemos quem falou conosco. Moisés tinha muitas razões para ele desistir, mas ele não terceirizou a sua relação com Deus. Foi ele que viu a sarça ardente, foi ele que ouviu o Senhor. Então ele poderia muitas vezes na caminhada ter falado: quer saber, eu vou voltar. Mas ele dizia: não, ele falou: eu ouvi, eu sei que foi Deus. Então, assim como o pastor falou de algumas pedras memoriais dele, eu e o Edu colecionamos momentos de decisões importantes que o Senhor falou conosco. E quando o negócio ficou difícil, nós poderíamos ter voltado atrás. Nós não voltamos, porque nós falamos: foi o Senhor quem falou conosco. Por isso que quando o Senhor fala conosco, no momento das dificuldades, a gente não vai culpar o pastor, o discipulador ou quem nos aconselhou. Nós vamos recorrer ao Senhor, porque nós saberemos que foi Ele quem falou conosco. Amém. Glória a Deus. Em meio àquelas provas que eu falei para você que o povo não passou, teve uma última prova. Essa prova foi a do próprio Moisés, quando o povo todo se colocou diante dele para buscar conselhos. Uma coisa que o próprio Jetro, e eu já preguei sobre isso, o próprio Jetro falou: o que você está fazendo é desumano. Sabe o que ele estava fazendo? Mesmo o desumano. Por quê? Porque ele entendeu que era o que Deus deveria fazer. Ele não olhou para aquela multidão e disse: quer saber? Eu vou virar as costas para eles. E sabe o que aconteceu? Deus enviou Jetro. De todas as provações que a gente vê, de Êxodo 14 até o momento do Sinai, o único que é aprovado e que recebe provisão do Senhor sem murmuração é o próprio Moisés. Vocês estão entendendo? Então o Senhor está nos chamando para esse lugar. O Senhor está nos chamando para esse lugar de se entregar para o sobrenatural de Deus. Fazemos a nossa parte, mas agora precisamos desesperadamente do sobrenatural de Deus. Então, Pai amado, Pai querido, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse culto, obrigado, Deus, que o Senhor continue abençoando a nossa entrada, a nossa saída. O Senhor continue ministrando o nosso coração por meio da Tua palavra que não volta vazia. Leva cada um em segurança, abençoa, Senhor, esse domingo, diante de cada almoço, cada refeição, cada ambiente que o Senhor já sabe antecipadamente que cada um de nós estará. E, Senhor, que essa semana seja uma semana de, realmente, Senhor, colocarmos a nossa dependência em Ti, confiando em Ti, para que Tu possas nos conduzir no sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Queridos,
Essa parte da frente aqui está aberta. Venha receber oração. Nós estaremos orando por vocês. Venha fazer a tua oração. E se você precisar ir embora, vá. Deus te abençoe. Até por aí.